Abra sua Bíblia agora no livro do Apocalipse e nós começaremos a partir de já o nosso estudo deste livro tão importante. De início, eu quero contar para vocês sobre uma experiência que certo professor teve. Essa experiência é contada pelo autor F.F. Bruce, um teólogo muito renomado, já partiu, já está com o Senhor, e ele nos conta algo interessante, que certo professor presenteou a sua classe com um livro. E ao presentear com um livro, deu tempo satisfatório para que as pessoas lessem aquele livro e comparecessem num dia especial para falarem sobre aquele livro. E ao perguntar aos alunos sobre o que eles acharam do livro, muitas pessoas manifestaram satisfação. Pessoas elogiaram as histórias, outros elogiaram os ensinamentos, mas teve um aluno que chamou a atenção, porque ele disse: eu li o livro e eu gostei muito, eu gostei demais. Gosto da história, gosto dos princípios, dos provérbios, e a parte que eu mais gostei do livro foi o último capítulo, aquela ficção que o autor colocou no livro. Esse livro era a Bíblia. O que isso tem a nos ensinar? É que o tempo passa, mas as pessoas elas ainda continuam lidando com o Apocalipse dessa forma. É uma ficção, eu não posso levar tão a sério assim. E até mesmo no ambiente cristão, as pessoas que se propõem a ensinar, elas cometem um erro muito grave, que é ler o Apocalipse somente em eventos catastróficos, quando as pessoas estão desesperadas. Não há nenhum problema nisso, porque ele tem uma mensagem de esperança e de paz, mas as pessoas utilizam muitas vezes textos pinçados para justificar as suas ideias. E ele é um livro que tem princípios, e nós precisamos respeitar a forma literária do Apocalipse. E também é que nós ouvimos muitas mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse mencionadas ali. E parece que o nosso conhecimento ele fica restrito a isso apenas. Mas há um todo, há uma mensagem como um todo que nós precisamos acatá-la. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 1, dos versos 1 ao 3, que será o nosso texto introdutório desse estudo, que diz-nos assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que nós precisamos trazer para a mesa essa noite, para a nossa reflexão? Primeiramente, o nome do livro. Somos agraciados na língua portuguesa de ter o nome Apocalipse, que é exatamente a palavra grega que inicia esse livro. Apocalipse é uma palavra grega cujo significado é o que está sendo revelado. Não é apenas revelação, mas o que está sendo revelado. É a ideia de algo que está sob um véu ou uma cortina, e alguém vem e levanta esse véu, tira, desvela o que está ali reservado, em secreto. E é o último livro da Bíblia, é o último livro da Escritura Sagrada. Logo, este é um livro inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Sendo o Apocalipse um livro que traz uma revelação e ele está no compêndio da palavra de Deus, sendo um livro inspirado, nós precisamos trazer à lume o que significa a palavra inspiração, o termo inspiração. Ele deve ser clarificado. O conceito de inspiração, ele emana do versículo do capítulo 3, verso 16 de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja só, a própria Escritura, ela nos dá a referência do que é inspiração. Nós temos na língua portuguesa a palavra inspiração, como nós acabamos de ler aqui. E ela advém da versão latina, a versão Vulgata, que emprega o termo divinitus inspirata. Todavia, esta declaração ela não é totalmente satisfatória com o que o apóstolo escreveu no idioma grego, porque na língua grega o que ele empregou foi a palavra theopnestos. Essa palavra theopnestos significa literalmente soprada por Deus, porque inspiração é isso aqui. Agora, theopnestos é o que sai da boca de Deus. A ênfase, quando nós falamos que Apocalipse é um livro da Sagrada Escritura e ele é inspirado por Deus, é justamente isso. É o theopnestos. É que a ênfase está no sair de Deus e não na habilidade do homem em insuflar alguma coisa. Então, sabendo que nós estamos diante de um livro cujo teor é a inspiração divina, nós precisamos ter total reverência para estudá-lo. Por isso que nós começamos esse estudo com uma oração pedindo a graça de Deus para a gente caminhar. Porque com o mesmo espírito com o qual ele foi escrito, nós devemos também buscar reverentemente sabedoria de Deus para entender esta mensagem. Esse talvez seja um dos grandes equívocos das pessoas. Elas lidam com o Apocalipse, como na ilustração que eu dei, como uma ficção que se escolhe ler ou então lê de forma descomprometida com a estrutura do texto. A segunda coisa que nós colocamos aqui, já falamos do nome do livro, que significa o que está sendo revelado, é o autor do livro. Quem é o autor do livro? O texto já nos diz que é João. João, o apóstolo João. E a autoridade principal do livro não é a pessoa, o homem João. A autoridade principal do livro do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus. Então, vocês vejam bem, uma coisa é você ler um livro que um homem, ele conta alguma coisa, agora outra coisa é você ler um livro cuja autoridade é alguém que manda o autor escrever. E é isso que acontece no Apocalipse. A autoridade do livro é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E o livro contém uma mensagem que é fielmente transmitida. Eu chamo sua atenção para esse fielmente transmitido, porque logo no primeiro versículo há uma dinâmica de transmissão. A menção do autor não é aqui hierarquia celestial, mas sim que aquilo que procede da boca de Deus, Deus fala para que nós tenhamos conhecimento. Deus fala para que tenhamos conhecimento reverente, para que nós o amemos, nós conheçamos o amor que ele nos tem e vivamos dias de esperança e confiança. Nesses dias que nós estamos passando com a pandemia, toda a palavra de Deus é inspirada para nos edificar. E o Apocalipse ele não vem como uma espécie de escrito de Nostradamus sobre profecias soltas do que poderia vir a acontecer. Não, o que está escrito aqui é certo. Aconteceu, acontece e vai acontecer. Por quê? A autoridade do livro é a pessoa de Jesus. Veja comigo o versículo de número 1, que nós acabamos de meditar. Diz-nos assim a palavra de Deus em Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Note bem o seguinte, a fluência desta mensagem. Deus o Pai é quem deu a revelação para quem? Nós perguntamos.
O texto nos diz para Jesus, porque está escrito revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Ou seja, o livro do Apocalipse, assim como toda a Bíblia Sagrada, existe um destinatário, e esse destinatário é aquele que crê. Todo aquele que ama a Deus, que ama Jesus Cristo, que é crente fiel em Jesus Cristo segundo as Escrituras, este é o crente segundo a Bíblia, e toda a Bíblia é endereçada para você que se enquadra neste tão importante quesito. Então, a revelação foi dada pelo Pai ao Filho e Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Jesus, por intermédio do seu anjo, notificou a João, o autor. Então, que gráfico temos? Deus, o Pai, deu a mensagem para o seu Filho e o Filho, através do seu anjo, uma pessoa, uma figura angelical, conversa com um homem. E esse homem é o apóstolo João, sobre coisas que em breve aconteceriam. O que é maravilhoso nisso? É que a palavra de Deus ela tem exatamente essa dinâmica. Deus é eterno, a sua palavra é eterna, mas não é um eterno inalcançado. Ele aproximou-se de nós pela pessoa do seu Filho Jesus e ele transmite a sua mensagem. Não é para ficar na ordem do espiritual, é do Pai ao Filho, e um anjo conversa com um homem, no caso, um anjo de Deus falando com João sobre as coisas que deveriam acontecer. Isto é a característica da literatura apocalíptica na Bíblia. O que é literatura apocalíptica na Bíblia? Não é somente predições do futuro. A literatura apocalíptica na Bíblia, ela tem essa característica. É um homem que ele tem a visitação ou então a experiência de ser levado por Deus a uma dimensão em que um ser celestial comunica com ele verdades eternas, futurísticas, passado, presente ou futuro. Então, Apocalipse é um livro apocalíptico do Novo Testamento, redundando, mas é necessário a gente fazer esse esforço na nossa reflexão. Portanto, qual é a mensagem que o Pai deu ao Filho Jesus Cristo e ele, através do seu anjo, comunicou a João? A mensagem ela é eficaz por sua origem, porque tudo que procede de Deus não volta vazio, produz efeito. Desde o livro do Gênesis, Deus diz, haja e ouve. Nós devemos trazer a meditação palavras que nós muitas vezes citamos nos cânticos ou na oração. Quando Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Né? A porta que Deus abre, ninguém fecha, coisas desse tipo. Mas devemos considerar isso no quesito palavra de Deus. É que a palavra de Deus é transmitida e ela é infalível. A mensagem ela é altamente eficaz, porque ela revela coisas desde os tempos eternos, lá do passado, revela eventos da história que já aconteceram e revela eventos que virão, acontecerão. A mensagem do Apocalipse, ela é uma mensagem de esperança, gente. Por favor, não associe Apocalipse com a ideia medieva de Nostradamus, de chutes proféticos e numéricos para que as pessoas fiquem preocupadas correndo de um lado para o outro. Não. A mensagem do Apocalipse, ela foi destinada para todo aquele que ama a Deus, que crê em Jesus Cristo, todo fiel. E quando o cristão lê a mensagem de todo o livro, ele não é arrebatado por um espírito de medo. O recado é muito claro, Jesus triunfou. Ele é Deus, ele triunfou na cruz, ele é o vencedor e a igreja vai vencer com ele. A mensagem é de esperança, é a vitória de Jesus Cristo e da sua igreja sobre toda espécie de mal. E o futuro glorioso
que nós teremos juntamente com Deus por toda a eternidade, gente. Guardou isso? Eu sei que depois que nós publicarmos esse vídeo, você poderá voltar vez ou outra para anotar essas coisas. Eu vou falando muito rápido aqui, mas é necessidade, viu, gente? Mas que você não se esqueça, a mensagem é uma mensagem de esperança. Associe sempre isso. Apocalipse não é sobre destruição. Apocalipse é sobre redenção. Apocalipse é sobre Deus sendo a pessoa principal da história e Ele é aquele que vai trazer para si toda a criação. A história não será contada em termos catastróficos. Não haverá na eternidade um cântico de lamento. Não. O cântico da eternidade é aquele que era, que é e que há de vir. O que é sempre, aquele que é sempre, o eterno, ele alcançou o seu propósito. É uma mensagem de esperança. Portanto, eu convido você a não guardar essa mensagem só para você. Compartilhe com mais pessoas, porque tem muita gente com medo do futuro nesses dias. O que será de mim? O que será da minha família? O que será daqui para frente? Seja você esta pessoa que a palavra de Deus nos ensina, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, os que anunciam a paz. Seja você essa pessoa, anuncie a mensagem de esperança que nós temos nesta revelação de Jesus Cristo. Então, analisemos as atribuições de Deus, os atributos de Deus e o que é a característica dessa mensagem que é o Apocalipse. Primeiramente, versículo 1, a parte A, diz-nos assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Primeiro, gente, procede de Deus. A mensagem procede de Deus. E aí vem a pergunta: quem é Deus? Deus é eterno. Deus é eterno. Somente Deus tem esse atributo da eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito, as três pessoas estão jungidas. Nós cremos no Deus triuno e Ele é sempiterno, não teve um começo e não terá um fim, eternidade. Nós não somos eternos porque nós tivemos um começo. Os anjos não são eternos porque eles tiveram um começo. O firmamento, a criação, não são eternos porque tiveram um começo. Mas Deus nos criou para desfrutar da sua eternidade. E não tem como desfrutar da eternidade se não conhecer o Deus da eternidade e pacificar o coração nessa caminhada. Então, a mensagem ela procede de Deus. Ela manifesta o seu eterno propósito, tá? A sua eterna e soberana vontade. Deus, ele tem vontade. Deus é uma pessoa. Deus não é energia. Deus não é nada cósmico. Deus não é etéreo, alguma coisa para cima que eu não alcanço. Deus, ele é uma pessoa que diz: eu sou. Eu posso conhecer o grande eu sou. E esse conhecimento se dá através de seu Filho Jesus Cristo. A mensagem manifesta o propósito eterno de Deus, pois assim diz o versículo 1 na parte B. Vocês estão vendo que estou fazendo uma exegese com vocês de 1A, 1B, porque é necessário, gente, que nós tenhamos atenção à palavra de Deus. As coisas que em breve devem acontecer. Chamo sua atenção para isso. Por quê? Grife se você assim puder. Na minha Bíblia eu grifei isso com muita alegria. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E por que devem acontecer? Essas coisas do futuro, por mais catástrofes que haja, desalentos que haja na revelação do Apocalipse, nós precisamos lembrar o seguinte: acontecerá isso porque Deus derramará a sua ira sobre toda a impiedade, sobre o diabo, os seus anjos e os homens que o seguem. E isso será desta forma porque Deus, em sua pessoa, criou todas as coisas para a sua santidade. O reino das trevas é uma colônia parasita nesse grande universo de santidade que Deus é. E Deus não permitirá que isso
perdure por toda a eternidade. Ele há de visitar toda a sua criação e confinar toda a malignidade num porão que é o lago de fogo, e lá será punida toda a impiedade. Por isso, a expressão "as coisas que em breve devem acontecer" é importante de ser grifado, gente. Deus está no controle. Acontecerá o que acontecerá porque deve acontecer. O texto de Efésios, capítulo 1, verso 11, ele é enriquecedor, porque o apóstolo Paulo nos diz assim: aquele cujo propósito faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O conselho da sua vontade. Quem é que tem vontade mais santa que Deus, gente? Não há essa pessoa. Portanto, ao estudar Apocalipse, não cabe perguntas do tipo: por que Deus permite? Por que Deus vai deixar que essa mazela aconteça? Ele é soberano sobre todas as coisas. E o juízo dele é santo. Eu ouso dizer que naquele grande dia, diante do tribunal de Deus, até o ímpio dirá: o Senhor tem toda a razão e eu mereço esse castigo. Porque Deus é totalmente justo. Nós, seres humanos, criaturas, devemos submeter a nossa vontade à dele. Esta mensagem, ela é acessível ao homem, confinado no seu tempo e espaço, geográfico e histórico. Veja só a parte C desse versículo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Notificou ao seu servo João. Não é uma mensagem que fica confinada na eternidade. Não. Deus revelou a um homem simples, a um homem que tinha idiosincrasias tais como eu tenho e você também tem. Um homem que sofria no seu tempo e como sofria. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a biografia do autor. Deus deseja, através do Apocalipse, que todo crente tenha conhecimento das coisas que virão a surgir e a acontecer. Que você não ande nas trevas do conhecimento, mas que você ande munido de informações. Por que Jesus, o sermão profético, ele repetia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque o discípulo é aquele que inclina o ouvido, sabendo que a palavra de Deus é o que sustenta ele. E Jesus se referia ao início das tribulações que aconteceriam a partir do ano 70, com toda a desolação que houve, e o que manteve aqueles homens em pé, firmes e crentes, foi a palavra de Deus. Deus sempre deseja que você tenha conhecimento do que ele está fazendo no dia chamado hoje, na história, e o que ele fará. Não para que você viva atemorizado ou tocando o terror no mundo, como o falso profetismo faz, mas para que você tenha esperança. Deus está no controle de todas as coisas, até do Covid. Amém. Deus manda até um vírus. Deus tem controle sobre tudo, sobre tudo. Posto isso, nós devemos então ver o versículo 1, capítulo 1, versículo 2, que João escreveu o seguinte a respeito da pessoa dele, né? O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Essa última declaração, ela é muitíssimo importante, porque em tempos de sofrimento, o que não pode haver é incerteza. Em tempos de sofrimento, o que não pode haver no coração do homem é incerteza. E ainda mais certeza sobre a mensagem que se recebe. Ela é de esperança? Ela é punitiva? O que é? E aqui João, ele nos dá um exemplo. É que ele, na sua limitação, ele é agraciado por Deus, e o autor, ele atestou a veracidade dessa palavra. Essa declaração é o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, também pode ser entendida da seguinte forma: tudo quanto João viu e ouviu foi autenticado pelo próprio Senhor Jesus. Você se lembra da primeira carta de João? A primeira carta de João, ele começa dizendo o seguinte: o que temos visto, o que temos ouvido,
o que nossas mãos apalparam, e aí prossegue, com respeito ao verbo da vida, isto vô-lo anunciamos para que a nossa alegria seja completa. João, ele era uma pessoa sensorial, João, ele era uma pessoa da prova, e João era o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Era uma pessoa que, ao ensinar os seus discípulos, em 1 João capítulo 4, ele ensinou dizendo o seguinte: cuidado com os falsos mestres, provai os espíritos, se eles são de Deus, se eles são dos homens ou se eles são do maligno. E esse homem, que é o homem da prova, ele nos fala aqui que a mensagem foi atestada por ele mesmo. É como se dissesse, é Jesus, eu o vi e eu dou provas para você. Agora a coisa mais importante é essa, é que tudo quanto foi revelado a João, ele diz no seguinte termo: tudo quanto me foi revelado eu transmito e afirmo, mesmo que isso me custe a vida. É isso que quer dizer a expressão, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo que viu. Porque a palavra grega testemunho, testemunha, tem a ver com a palavra martírio. Isso significa afirmar até o fim, mesmo que isso custe a vida. Isso é o martírio. Então, testemunhar de Jesus é uma verdade tão profunda que mesmo sob ameaça, a pessoa não troca essa verdade. Ela não está louca, pelo contrário, ela foi iluminada, ela está muito cônscia do que ela diz, do que ela viu. E é isso que João está dizendo. Portanto, nada no Apocalipse é ficção. Tudo é verdade a respeito do passado, presente e do futuro. Portanto, essa mensagem, ela é uma verdade desde os tempos eternos, gente. E nos é revelada pela pessoa do Senhor Jesus. Como nos relacionamos com isso? Quem é Jesus? Qual a minha relação com Ele para o futuro? É a pergunta que nós devemos fazer. Deus deseja que você tenha conhecimento e tenha paz em tempos de conflitos como esse que nós estamos experimentando. Portanto, minha gente, nós prosseguimos agora para uma temática que eu acho extremamente importante para todo o crente que deseja estudar Apocalipse. Porque se você não tiver reverência a Deus, você interpretará de forma errônea. Se você não crê em Jesus, será uma obra confusa. Agora, se você for um cristão interessado em alguns temas, mas não em toda a mensagem e na estrutura com que o autor construiu esse texto, você estará cometendo um equívoco gravíssimo. Então, eu elaborei aqui brevemente as regras de ouro para compreender a mensagem do Apocalipse. Então anote aí, as regras de ouro para interpretar o livro do Apocalipse. Vamos lá. Na Bíblia, nós temos diversos gêneros textuais. Os gêneros textuais são características próprias do texto, que quando nós acessamos esse texto, o nosso cognitivo já nos anuncia como nós devemos interpretar isso sem que a gente tenha muito esforço. Por exemplo, você pode pegar a bula de um remédio e começar a ler e saber que se trata de uma linguagem médica, científica, instruindo pessoas em como administrar aquele medicamento. E ninguém precisa dizer para você, olha, isso é uma bula de remédio. A própria forma do texto vai despertar isso em você. Assim também o texto jornalístico, que pretende-se, que ele seja informativo. Você tem informações nele, ele não é legislativo, ele não vem a você de forma coercitiva e nem é poético, porque ele não vem trazendo brilhos. Mas os gêneros textuais, eles acionam em nós aquilo que em linguística nós chamamos de inferências. Ou seja, eu tenho contato com o texto e no meu cognitivo uma chave é virada para respeitar esse texto. Essa mesma prática deve ser utilizada no Apocalipse, mas para isso nós precisamos entender que o Apocalipse, gente, ele é um gênero textual singular. Singular. Ao longo da história,
Muitas pessoas, intelectuais, gente dada a texto, a filologia principalmente, estudava essa carta, esse livro, por causa da densidade simbólica que combina com números e as referências que faz ao Antigo Testamento, referências históricas. É de uma beleza fantástica o Apocalipse. É inteligentíssimo esse livro. Quais são as regras de ouro que nós temos? Primeira delas, saber que o livro foi criteriosamente escrito em 7 sessões paralelas. Isso é importante. Saber que o livro do Apocalipse, ele não é cronológico. Ele não é como Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento e ele tem uma cronologia para contar o nascimento da igreja, o nascedouro da igreja, a vida primeva da igreja. Apocalipse não é histórico. Apocalipse, ele mesmo já é um gênero textual, um gênero apocalíptico, que precisa transmitir uma mensagem eterna e faz uso de diversas linguagens possíveis para despertar no coração do crente o verdadeiro temor e esperança que a autoridade máxima do livro deseja. Então, quais são essas 7 sessões que o Apocalipse tem? São paralelos progressivos, tá? É a imagem de uma espiral crescente. Então, você tem um ponto que ele começa e essa espiral ela dá uma volta e nessa volta você viu uma perspectiva. Daqui a pouco ela retoma essa história, a mesma história que está contando e numa nova volta te mostra de novo o ângulo. João é uma pessoa que ele é dirigido por Deus para ver as coisas que em breve devem acontecer e ele é dirigido por Deus para também construir o texto. Nós não podemos desprezar a forma textual porque Deus inspirou João, soprou em João essa capacidade de escrever dessa forma. A primeira sessão do Apocalipse, das 7 sessões, vou falar para vocês a temática dessas 7 sessões. Primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 3. O foco é na igreja na terra. Esta é a atenção. Na primeira sessão, do capítulo 1 ao 3, o foco é na igreja na terra. A segunda sessão, que compreende do capítulo 4 ao 7, o foco é na vitória de Jesus Cristo e da igreja sobre o mundo. A terceira sessão, que é do capítulo 8 ao capítulo de número 11, o foco é na ira de Deus, trazendo justiça a um mundo que rejeitou a Cristo, a sua palavra e a sua igreja. A próxima sessão que nós temos, do capítulo 12 ao 14, é o foco no céu. A batalha de todos os tempos, a batalha cósmica, vamos dizer assim, a batalha de todos os tempos, a batalha desde antes do Gênesis, desde a queda de Satanás, até a consumação de todas as coisas. Então vocês vejam bem, o Apocalipse não é somente sobre o futuro, é sobre passado, presente e futuro. Essa é a característica da profecia bíblica. A palavra de Deus, ela é proferida pelo Deus que é eterno, e Deus, na sua eternidade, ele não vive 24 horas de cada vez. Ele vive o eterno presente. Ele vive o passado, o presente e o futuro. E ele tem o domínio da história. E o Apocalipse, dos capítulos 12 ao 14, conta-nos, então, com foco no céu, sobre essa batalha de todos os tempos. Dos capítulos 15 ao 16, que é a quinta sessão, trata-se do derramamento da ira de Deus sobre a impiedade. Toda impiedade experimentará o cálice da ira de Deus. Isso está escrito na sessão
5 do Apocalipse, que compreende os capítulos 15 ao 16. A sexta sessão é do capítulo 17 ao capítulo 19, que trata-se da destruição dos inimigos de Deus. O anticristo, a besta, Satanás, os inimigos, os homens ímpios, todos serão destruídos. E, por último, a sétima sessão, que vai do capítulo 20 ao 22, o foco é no trono do justo Deus, novos céus e nova terra. O que é maravilhoso é que no livro do Gênesis nós temos Deus, Criador, Ele criando todas as coisas pela palavra do seu poder, criou o homem, colocou o homem num jardim chamado Éden. A palavra Éden, ela provém da raiz hebraica delícias, um jardim de delícias. E nesse jardim havia a árvore da vida, que o homem não comeu dela. Ele a rejeitou, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso ele fez de forma volitiva, intencional, racional, sob a tentação de Satanás. E o interessante é que o Apocalipse, ele nos conta a história desse mesmo Deus Criador, recriando novos céus e nova terra. A terra faz parte da redenção de Deus, gente. A criação não sucumbirá na eternidade como que pena, tudo foi destruído pelo homem, pelos seus pecados, era tão lindo, mas eles fizeram o que fizeram. Não, o hino de louvor na eternidade é que Deus faz nova todas as coisas. E também nessa atmosfera gloriosa do Apocalipse, nos fala que Ele nos dará a comer da árvore da vida. Olha que coisa maravilhosa! E assim como Deus ele vinha na viração do dia para ter com Adão e Eva, o livro do Apocalipse ele se encerra com essa declaração de que Deus fará morada no meio deles. Deus estará juntamente com o seu povo. É a concretude do plano eterno de Deus, dele habitar com o homem no mesmo espaço. Gente, quer mensagem de maior esperança do que essa? Que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e nós habitaremos com Deus por toda a eternidade. E João, ele usou de elementos dos mais diversos para trazer esta mensagem aos seus ouvintes. Quando cita sobre ruas de ouro, mar de cristal, jaspe, pedras preciosas, não quer dizer que o céu é um lugar onde esses elementos de valor terreno, eles são usados de forma esbanjada para asfaltar as ruas ou para chapiscar os muros. Não, ali é uma linguagem simbólica de, olha, é o máximo que eu posso chegar a dizer a vocês pela experiência que eu tenho como ser humano, porque o que está lá é glorioso demais. Essa mensagem de esperança exige que nós tenhamos esse critério de análise textual. Essas 7 sessões do Apocalipse devem ser respeitadas. O Apocalipse, ele é uma história sendo contada numa espiral crescente, da fundação do mundo ao final de todas as eras, que em cada sessão o autor faz revelações de focos diferentes que Deus vai apresentando a ele. Posto isso, nós precisamos então aplicar a segunda regra de ouro. A segunda regra de ouro para ler o Apocalipse é ler o texto do Apocalipse como um cristão do primeiro século. Sim, é necessário que você faça essa viagem no tempo. E é totalmente possível. A data que o texto chegou às mãos dos leitores é aproximadamente no ano 96, segundo especialistas na literatura do Apocalipse. No ano 96 depois de Cristo, o mundo já tinha experimentado muitas coisas, em especial o Império Romano já estava na sua terceira dinastia de imperadores romanos. Homens cruéis, o mundo já havia provado a loucura de homens terríveis. E João estava preso na ilha de Patmos, como ele diz no versículo de número 9. A ilha de Patmos, ela era como aquela ilha das cobras,
onde Tiradentes ficou preso por 2 anos. Era uma ilha onde os piores prisioneiros, criminosos, eles eram destinados para ficar ali na mineração até morrer. E João era um homem idoso. João já vinha sofrendo martírio sob o domínio do imperador Domiciano, ou Domitiano. Domiciano, para vocês terem uma ideia, ele fez um levantamento de toda a descendência do rei Davi, tentando extirpar os descendentes de Davi, para que o seu trono não sofresse ameaças. Não deu certo a intenção dele. A segunda coisa que ele fez foi aprisionar as testemunhas da ressurreição de Jesus, porque ele não queria nenhum boato sobre um novo rei, um outro rei, debaixo da sua égide. Então João sofria na ilha de Patmos de diversas formas. Outra forma que João sofria na ilha de Patmos é que ele era o último dos apóstolos, gente. Um homem de mais de 90 anos, confinado numa ilha de mineração, sabendo que todos os seus amigos morreram. Quer confinamento pior que esse? Nós estamos no confinamento, mas nós temos a transmissão. Aquela época a transmissão custava muito, era por cartas e, quiçá, se desse certo, a carta chegava ao seu destino. No caso de João, ele estava confinado, seus amigos, os demais apóstolos haviam todos morrido, todos eles passaram pelo martírio e ele estava ali velhinho. E sabe que é maravilhoso quando nós lemos o livro do Apocalipse, é que quando João estava ilhado, sozinho, o Senhor vem a ele e se revela a ele e abre para ele uma porta no céu. Quando as portas para nós se fecham aqui, gente, Deus sempre abre portas maravilhosas e gloriosas para nós. Creia nisso. Esse livro é sobre esperança o tempo todo. Não tem como nós não amarmos essa literatura e não estudarmos ela. João, ele também vivia num período em que fazia, note bem esta informação, fazia exatamente 26 anos que as profecias de Jesus começaram a se cumprir quanto aos sinais dos tempos. Jesus, por volta do ano 30 ou 33, né? Precisamente 33 aqui na nossa cronologia, né? Vamos deixar de lado aqui o déficit dos 6 anos do Papa Gregório. Então, no ano 33, ele proferiu ali o sermão profético. E ele disse do princípio das dores, que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. Passaria os céus e a terra, mas as palavras dele não passariam. E então veio a assolação. Lucas descreve, na sua abordagem do sermão profético de Jesus, que quando Jerusalém visse os exércitos romanos rondando Jerusalém, cercando Jerusalém, eles então deveriam se precaver porque o tempo era chegado. E era verdade, porque os judeus se rebelaram contra os romanos no ano 66, sofreram um cerco de 4 anos sob o domínio, sob o general Tito, e então eles adentraram Jerusalém, tentaram guardar o templo sagrado, mas quanto mais pessoas entravam dentro do templo, isso não compadecia os romanos, e um soldado então lançou um petardo para dentro do templo, fazendo com que o fogo começasse a consumir cortinas, elementos de madeira, tudo isso, e grande grito de pavor soou de dentro do templo, e os ornamentos de ouro, tudo aquilo que havia de ouro que Herodes havia posto ali, utensílios desde a época do retorno do cativeiro, tudo isso começou a se derreter e a entrar entre as pedras, os pisos. E então os soldados romanos foram ordenados pelo general para que entrassem e com suas lanças revirassem tais pedras para tirar o ouro e as coisas derretidas que ali estavam. E essa revirada de pedras, então se cumpriu a profecia de Jesus, que disse que não ficaria pedra sobre pedra. Tudo isso eu trato com mais detença nessa obra aqui da volta de Jesus, o sermão profético. E então fazia 26 anos que o princípio das dores havia começado para a igreja. João estava em Patmos nesse período. E
há uma informação importante que nós temos sobre ser cristão no primeiro século. Nós estamos estudando aqui, que é necessário que o leitor do Apocalipse ele tenha regras de ouro. A primeira regra é saber das seções do Apocalipse. A segunda regra é ler o texto como um cristão do século I. Ser cristão no século I não era algo de privilégio. Ninguém chegava numa roda e se proclamava cristão. Porque ser cristão era o mesmo que declarar-se inimigo de Roma, inimigo do judaísmo, alguém que tinha um rei que era ameaça para todos os demais reinos. Então os cristãos eles eram perseguidos por Roma, eram perseguidos também pelos judeus, eles viviam debaixo de uma tensão singular. Tendo essas duas regras, nós partimos para a terceira regra de ouro para ler o Apocalipse. Isso se trata de que o Apocalipse faz alusão a aproximadamente 500 textos do Antigo Testamento, minha gente. Você não pode ler o Apocalipse buscando interpretações no Google. Você tem que ler o Apocalipse conhecendo a Escritura. Desde o Gênesis é citado no Apocalipse. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia, ok? Essa é uma regra hermenêutica infalível. Leu um texto, encontrou dificuldades nele, o que a Bíblia diz sobre esse texto? Por isso nós precisamos ter um método especial para ler a Bíblia. E o método que eu recomendo para você é esse. Leia ela toda e sempre. Toda e sempre, constantemente. E cada vez mais essa mensagem ela vai aprofundando em seu coração e você vai se tornando uma pessoa esclarecida para viver esses dias e para viver para a glória de Deus nesses dias, amando a Deus sobre todas as coisas. Essa regra de interpretação que visa o Antigo Testamento também vale para o Novo Testamento, porque João alude ao Novo Testamento em cada capítulo do seu livro. Então não tem como ler Apocalipse deixando os demais livros. Não existe a fala de o Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia. Não! Toda a Bíblia é importante. Se você não aceita Gênesis, se você não entende a mensagem do Gênesis, você não vai entender o que é serpente, o que é dragão, o que é flagelo e tantas outras coisas mais que advém da queda narrada lá em Gênesis. Portanto, está aí a terceira regra, que é você usar a Bíblia para entender a própria Bíblia. A quarta regra de ouro que nós temos é considerar a linguagem própria do Apocalipse, que é simbólica, que é numérica, usa-se bastante de números para interpretar esse texto. João emprega o termo, por exemplo, você já leu o texto que diz, no capítulo 1, versículo 15, a última frase, voz como voz de muitas águas. Lembra-se desse texto? Agora, como que um cristão do primeiro século ele lia esse voz de muitas águas? João estava numa ilha. João estava numa ilha. E como é ir a uma ilha rochosa, à sua costa, e ouvir aquela onda, aquela água espumosa que bate e rebate, que não para, dia e noite está ali. É uma voz insistente, é uma voz poderosa, é uma voz que é constante, é a eficácia dessa voz. Um cristão do primeiro século, ele entendia essa linguagem. Outro exemplo que eu lhe dou é do chifre. Apocalipse fala sobre chifres. E os leitores do primeiro século, eles tinham contato com outras formas literárias que aludiam aos chifres como símbolo de autoridade. Então, nós temos uma linguagem no Apocalipse que ela é riquíssima. Quando fala-se sobre mar ou mares, trata-se das nações da terra. Onde que nós adquirimos o significado de tudo isso? Na própria linguagem do Apocalipse, que ele vai nos evidenciando isso, e na leitura das Escrituras como um todo. Vou dar para vocês alguns parâmetros de interpretação do Apocalipse. Os números eles têm grande importância na forma textual do Apocalipse. Os números têm grande importância. O número 1 refere-se a Deus, a unidade e a trindade. O número 2 refere-se ao número de testemunhas
que faz com que a sua voz ou vozes tenha vigor num tribunal. Isso desde o tempo antigo era assim. Deveria haver 2 testemunhas para validar uma voz perante um juiz. Então o número 2 diz respeito a testemunhas ou testemunho no Apocalipse. O número 3 refere-se à Trindade. O número 4 refere-se à criação. O número 5 é um número cheio. Quando falava 5 é aquilo que a mão consegue ter domínio. O número 6 refere-se à pessoa de Satanás e aos seus intentos malignos. Por isso que nós temos o número da besta, que é o número 6 repetido. É uma pessoa intencionada com muito potencial maligno, porque o número 6 ele tem este significado no Apocalipse. O número 7 ele alude à perfeição, à obra de Deus, à integridade da obra de Deus. O número 10 é geralmente associado às obras malignas no Apocalipse. O número 12 refere-se à igreja, ao povo de Deus. 12 tribos de Israel, nós devemos trazer isso também para interpretar Apocalipse. E você quer ver como que isso é importante? Nós temos 24 anciãos perante o trono de Deus. Qual o significado disso? Não são 24 pessoas idosas ou 24 autoridades. Ali é uma forma simbólica dizendo dos 12 do Antigo Testamento, que representam o povo de Deus na sua integralidade, e também a figura dos 12 apóstolos. Então é todo o povo de Deus perante o trono de Deus. O número 24 é a totalidade da igreja. Lembrando que igreja não é somente o povo de Deus no Novo Testamento. É formado do povo de Deus do Antigo e Novo Testamentos. O número 1000 evoca multidão. Agora, gente, nós não podemos fazer dos números do Apocalipse como se fosse numerologia, como se fosse algo brincadeira, né? Não tem uma sacralidade nos números. Não posso ficar só usando 7 na minha vida, porque é o número da perfeição que o Apocalipse apresenta. Não tem nada a ver isso. O cristão não vive dessa maneira. Ele vive com princípios de sabedoria que o Espírito Santo lhe traz através da revelação das Escrituras, não por numerologia, né? O autor, dirigido por Deus, ele utilizou de um padrão do 7. E qual é esse padrão? 7 vezes ele cita bem-aventurados. Que são bem-aventurados? Felizes são. Felizes são. Por 7 vezes ele utiliza essa expressão. Por 7 vezes ele faz referências à volta iminente de Jesus. Vou repetir. Por 7 vezes ele faz referências à volta iminente de Jesus. Não haverá volta secreta. A volta é iminente. O texto já começa nos dizendo isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos ler? Olha só o que diz aí. Eis que vem com as nuvens. Nuvens quer dizer o que manifesta a majestade, porque Jesus subiu entre as nuvens. Ele voltará, ele vem com as nuvens. E todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? Como nós interpretamos isso? O mesmo autor do Apocalipse, o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 5, versículo 24, ele nos fala de uma mensagem de Jesus às pessoas que foi: vem a hora em que o Filho de Deus se manifestará e os mortos ressuscitarão. Ele fala que os mortos ressuscitarão, não são os mortos crentes, todos eles, até os ímpios, eles comparecerão perante o tribunal de Deus ressurretos. Eles receberão o juízo em corpo ressurreto. Porque Deus não criou a morte, Deus criou a vida. Então, perante o tribunal de Deus, todos comparecerão. Por isso, voltando aqui, a volta de Jesus manifestará esse poder. De cima ele virá, será iminente, todo olho o verá. 7 vezes, Apocalipse cita a palavra do Deus Todo-Poderoso.
7 vezes ele aponta ao Deus Todo-Poderoso, à pessoa de Deus Todo-Poderoso. 7 honrarias são mencionadas ao Cordeiro de Deus nos hinos de louvor no Apocalipse. 7 honrarias são mencionadas à pessoa de Deus o Pai Todo-Poderoso. E 7 igrejas são citadas no Apocalipse. Então, outra dúvida que eu já vou tirando desde já. Pastor Davi, 7 igrejas no Apocalipse significam 7 eras da igreja ao longo da história? De jeito nenhum. 7 igrejas eram igrejas físicas, elas tinham endereço nos dias de João. Elas existiram, as suas ruínas estão lá na região da Turquia até os dias de hoje. Elas existiram realmente e elas passavam por aqueles problemas registrados ali. As 7 igrejas não são 7 etapas da igreja, não. São 7 características que toda igreja tem. Toda igreja tem trabalho demais, esfriamento do amor, toda igreja tem liberdade para Satanás no meio dela e precisa ser repreendida por Jesus para que não viva dessa forma. Toda igreja tem falsos profetas e precisa ser repreendido pela palavra de Deus. Então as 7 igrejas não são 7 eras, mas a igreja em todo o tempo passa pelo que aquelas 7 igrejas na Ásia Menor passavam. Deixando agora o uso simbólico dos números, nós então encaramos a necessidade de ver as cores que são apresentadas. Tudo simbólico no Apocalipse para trazer para nós uma mensagem que é real e vital. A cor branca, ela manifesta a pureza, a santidade, a integridade. A cor vermelha, ela evoca a guerra. A cor púrpura, riqueza, porque a púrpura ela era utilizada pelos ricos para o tingimento das suas vestimentas. A prostituta do Apocalipse, que está ali naquele contexto que nós vamos chegar logo mais, ela está de púrpura. Então vocês começam a ter canais interpretativos pelos símbolos utilizados por João. A cor dourada, ela manifesta a perfeição do céu. E a cor preta evidencia a fome, ao terror, o cavalo que vem com esta coloração. Esta é a mensagem que ele traz, a fome sobre a terra, o pavor, esse flagelo tão contundente que já nos cerceia, né? As criaturas citadas no Apocalipse, temos algumas delas aqui que nós precisamos fazer referência. O cavalo é um animal que está sempre pronto para a montaria. Essa é a mensagem. Quando fala sobre cavalo, cavaleiro, é porque já está pronto, arregimentado para a batalha, para o cumprimento de uma missão. O cordeiro é aquele cujo sangue vertido aplaca a ira. O leão e a sua boca devoradora que estraçalha ossos e carne. O urso com a sua força, o boi com o seu vigor, o leopardo com a sua velocidade, a serpente com a sua sagacidade, e refere-se ao próprio Satanás no Apocalipse, o escorpião ao seu aguilhão, os sapos a espíritos malignos, os abutres aos cadáveres, a águia ao seu alcance. Portanto, quando vem esta ave proclamando pelos 4 cantos do mundo a mensagem, diz respeito ao alcance da mensagem do Evangelho. Não que haverá um animal sobrevoando a terra, mas é uma forma simbólica de dizer, olha, vai alcançar de forma espetacular e eficazmente. Posto isso, meus irmãos, nós então concluímos o seguinte: segundo os estudiosos, João ele estava com mais de 90 anos quando ele escreveu o Apocalipse. Ele escreveu esse livro por causa do Evangelho. Veja só o que ele diz, no versículo de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus. Ele era testemunha ocular de Jesus, testemunha da ressurreição de Jesus, e como eu disse para vocês, a palavra testemunho no grego é martur, de onde vem mártir, aquele que assevera até que isso custe a sua própria vida. Veja só isso, um homem que foi capturado pelas autoridades e provavelmente disseram para ele negar que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Jesus estava vivo, e ele disse: de forma alguma, eu estou cônscio e eu não sou mentiroso. A verdade habita em mim, e por causa dessa verdade ele foi sentenciado à prisão em Patmos. De alguma forma, o texto que ele escreve de Patmos chega ao continente, na região da Ásia Menor, numa região geográfica oval ali na Turquia atual, onde constava as 7 igrejas mencionadas aqui em Apocalipse. Só que note bem, essas igrejas do Apocalipse, também havia dentre elas igrejas que foram pastoreadas por pessoas conhecidas, como a igreja de Colossos, por exemplo, que não foi citada por João, mas estava naquele meio. Outras igrejas mais haviam. Havia interesse de Jesus somente nessas 7 igrejas? Não. O interesse era que toda a igreja, em todo o tempo na história, fosse alcançada com a mensagem que ele destinou para aquelas 7 em especial. E isso foi eficaz, porque a carta chegou até nós. Mais uma coisinha que eu gostaria de frisar a vocês, é que esse texto que nós estamos estudando, o livro do Apocalipse, chegou às mãos de um pastor daquelas igrejas. E imagine só, o domingo, que era o dia, ainda é por nós, e nós reformados sustentamos isso e ensinamos a igreja isso, é o dia da ressurreição, o dia que nós separamos para estarmos juntos em comunhão uns com os outros. Eles se reuniram um domingo e o pastor veio à frente e na hora do sermão ele disse: irmãos, eu tenho uma mensagem a trazer para vocês. Acaba de chegar uma carta e ela tem a assinatura do próprio João. Como será que era para aquelas pessoas receber essa notícia? Ele vai ler uma carta de um discípulo de Jesus, de um dos apóstolos, aquele velhinho que nós pensávamos que estava morto, ele está vivo em Patmos, o homem que viu Jesus ressurreto. Qual será que foi o temor que tomou o coração daquelas pessoas quando perceberam que o pastor ia ler uma carta enviada pelo próprio João? E aí eu faço uma pergunta para você: como que nós relacionamos com a palavra de Deus hoje em dia? Como que nós lemos esta mensagem? E então, quando esse pastor lhe abre o texto e as pessoas estão prontas para ouvir a mensagem que João lhes enviou, o texto começa da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Imagine o temor que as pessoas tiveram ao saber que João viu a Jesus ressurreto dentre os mortos e Jesus tirou o véu. O Apocalipse foi realizado ali. Ele evidenciou as coisas que em breve devem acontecer. Meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para que nós continuemos esse estudo do Apocalipse, porque nós precisamos ressignificar a nossa forma de ler a palavra de Deus. Precisamos ter temor diante da palavra de Deus. Há coisas que em breve devem acontecer e nós já estamos experimentando o tempo do fim. Antes que alguém me pergunte: pastor, essa pandemia, Boko Haram incendiando igrejas na África, radicais islâmicos promovendo terror no Oriente Médio, pais que são separados dos filhos, filhos que são mutilados perante os pais cristãos, tudo isso evidencia alguma coisa? Sim, sem dúvida alguma. Tudo isso Jesus disse que aconteceria e não é no nosso futuro distante. Nós precisamos deixar de ler Apocalipse como um futuro distante a partir de nós. Não. Desde o ano 70 da nossa era, já começou o princípio das dores e isso vem escalonando e nunca tomou proporções como nós estamos vendo agora com esse flagelo que estamos experimentando. É tempo de despertamento. Apocalipse nos traz esperança e Apocalipse nos traz despertamento.